Oi, queridos ouvintes! Aqui quem fala é a Rayane Canin e esse é mais um audiobook chocolate. O livro de hoje é Saboroso Cadáver, da Agustina Basterrica. Eu quero começar mandando um beijo para Evelyn Priscila Eusébio, para Larissa Aparecida Rodrigues e um abraço para o Eduardo Saravi Hernandes. Ouvintes apoiadores aqui do canal, meu muito obrigado, galera! E se você quer ser um apoiador aqui do canal, aqui embaixo na descrição ficam os links, tanto do Pix que você pode doar qualquer valor, ou da minha listinha de desejos de livros lá da Amazon. E você pode apoiar também curtindo, comentando, compartilhando. Já quero deixar um alerta que esse livro possui cenas bem pesadas, então cuidado com os gatilhos, ok? Então pega o seu chocolatinho, que hoje você vai precisar, e vamos começar. Para meu irmão, Gonzalo Basterrica. O que vemos nunca está no que dizemos. Gilles Deleuze. Eles mordiscam meu cérebro, bebendo o suco do meu coração, e me contam histórias para dormir. Patrício Rey e suas rodadas de ricota. Sua expressão era tão humana que me encheu de horror. Leopoldo Lugones. Capítulo 1. Carcaça. Corte ao meio. Impressionante. Linha de abate. Lavagem com spray. Essas palavras aparecem em sua cabeça e o atingem. Destrua-o. Mas não são apenas palavras. São o sangue, o cheiro denso, a automação, a ausência de pensamento. Eles irrompem na noite, pegam ele desprevenido. Quando ele acorda, seu corpo está coberto por uma película de suor, porque ele sabe que o que espera é outro dia de abate de humanos. Ninguém os chama assim, pensa ele, enquanto acende um cigarro. Ele não os chama assim quando tem que explicar o ciclo da carne para um novo funcionário. Poderiam prendê-lo por isso, até mesmo mandá-lo para o matadouro municipal e processá-lo. Assassiná-lo seria o termo correto, mas não pode ser usado. Enquanto ele tira a camisa encharcada, ele tenta limpar a ideia persistente de que isso é o que eles são, humanos criados como animais para consumo. Ele vai até a geladeira e se serve de água fria. Ele bebe devagar. Seu cérebro o avisa que existem palavras que encobrem o mundo. Há palavras que são convenientes, higiênicas, jurídico. Ele abre a janela. O calor é sufocante. Ele fica ali fumando e respira o ar parado da noite. Com vacas e porcos era fácil. Era um ofício que aprendera no Cypress, a fábrica de processamento de carne que herdara de seu pai. É verdade que os gritos de um porco sendo esfolado poderiam petrificá-lo, mas protetores auditivos foram usados e, eventualmente, tornou-se apenas mais um som. Agora que ele é o braço direito do patrão, ele precisa monitorar e treinar os novos funcionários. Ensinar a matar é pior do que matar. Ele põe a cabeça para fora da janela. Respira o ar espesso. Queima. Ele gostaria de poder se anestesiar e viver sem sentir nada. Haja automaticamente. Observe, respire e nada mais. Veja tudo, entenda e não fale. Mas as memórias estão lá. Elas permanecem com ele. Muitas pessoas naturalizaram o que a mídia insiste em chamar de transição. Mas ele não o fez, porque sabe que a transição é uma palavra que não transmite quão rápido e implacável foi o processo. Uma palavra para resumir e classificar o insondável. Uma palavra vazia. Mudança, transformação, mudança. Sinônimos que parecem significar a mesma coisa, embora a escolha de um sobre o outro fale de uma visão distinta do mundo. Todos eles naturalizaram o canibalismo, ele pensa. Canibalismo. Outra palavra que poderia lhe causar grandes problemas. Ele se lembra de quando anunciaram a existência do GGB. A histeria em massa, os suicídios, o medo. Depois do GGB, os animais não podiam mais ser comidos porque haviam sido infectados por um vírus que era fatal para os humanos. Essa era a linha. As palavras têm o peso necessário para nos moldar, para suprimir todo o questionamento, pensa ele. Descalço, ele anda pela casa. Depois do GGB, o mundo mudou definitivamente. Eles tentaram vacinas, antídotos, mas o vírus resistiu e sofreu mutação. Ele se lembra de artigos que falavam da vingança dos veganos, outros sobre atos de violência contra os animais, médicos na televisão explicando o que fazer com a falta de proteína, jornalistas confirmando que ainda não havia cura para o vírus animal. Ele suspira e acende outro cigarro. Ele está sozinho.
Sua esposa foi morar com a mãe. Não é que ele ainda sinta falta dela, mas há um vazio na casa que o mantém acordado, que o incomoda. Ele tira um livro da estante. Não mais cansado, ele acende a luz para ler e depois a desliga. Ele toca a cicatriz em sua mão. O incidente aconteceu há muito tempo e não dói mais. Era um porco. Ele era muito jovem, apenas começando, e não sabia que a carne precisava ser respeitada, até que a carne o mordeu e quase lhe arrancou a mão. O capataz e os outros não conseguiam parar de rir. Você foi batizado, eles disseram. Seu pai não disse nada. Depois dessa mordida, eles pararam de vê-lo como filho do patrão e ele passou a fazer parte do time. Mas nem a equipe, nem a Cypress Processing Plant existem, ele pensa. Ele pega o telefone. Há 3 chamadas perdidas da sogra dele. Nenhuma de sua esposa. Incapaz de suportar o calor, ele decide tomar banho. Ele abre a torneira e enfia a cabeça na água fria. Ele quer apagar as imagens distantes, as memórias que persistem. As pilhas de gatos e cachorros queimavam vivos. Um arranhão significava morte. O cheiro de carne queimada permaneceu por semanas. Ele se lembra dos grupos em trajes de proteção amarelos que vasculharam os bairros à noite, matando e queimando todos os animais que cruzavam seu caminho. A água fria cai em suas costas. Ele se senta no chão do chuveiro e balança a cabeça lentamente. Mas ele não consegue parar de lembrar. Grupos de pessoas começaram a matar outras e a comê-las em segredo. A imprensa documentou um caso de 2 bolivianos desempregados que foram atacados, desmembrados e esquartejados por um grupo de vizinhos. Quando ele leu a notícia, ele estremeceu. Foi o primeiro escândalo público desse tipo e incutiu na sociedade a ideia de que, no final, carne é carne, não importa de onde seja. Ele inclina a cabeça para cima para que a água caia em seu rosto. O que ele quer é que as gotas limpem sua mente. Mas ele sabe que as memórias estão lá. Elas sempre estarão. Em alguns países, os imigrantes começaram a desaparecer em massa. Imigrantes, marginalizados, pobres. Eles foram perseguidos e eventualmente massacrados. A legalização ocorreu quando os governos cederam à pressão de uma indústria de muito dinheiro que havia parado. Eles adaptaram as plantas de processamento e os regulamentos. Não muito tempo depois, eles começaram a criar pessoas como animais para suprir a enorme demanda por carne. Ele sai do chuveiro e mal se seca. No espelho, ele vê que há bolsa sob seus olhos. Ele acredita em uma teoria sobre a qual algumas pessoas tentaram falar, mas aqueles que o fizeram publicamente foram silenciados. O mais eminente zoólogo, cujos artigos afirmavam que o vírus era mentira, teve um acidente oportuno. Ele acha que tudo foi encenado para reduzir a superpopulação. Desde que ele se lembra, fala-se da escassez de recursos. Ele se lembra dos tumultos em países como a China, onde as pessoas se mataram por causa de superlotação, embora nenhum dos meios de comunicação tenha divulgado a notícia por esse ângulo. Quem disse que o mundo ia explodir foi seu pai. O planeta vai explodir a qualquer minuto. Você vai ver, filho. Ou vai ser feito em pedaços, ou todos nós vamos morrer de alguma praga. Veja o que está acontecendo na China. Eles já começaram a se matar porque é tanta gente. Não há espaço para todos eles. E aqui? Ainda há espaço aqui, mas estamos ficando sem água, comida, ar. Tudo vai para o inferno. Ele olhou para o seu pai quase com pena, porque ele pensou que era apenas um velho divagando. Mas agora ele sabe que seu pai estava certo. O expurgo resultou em outros benefícios. A população e a pobreza foram reduzidas e havia carne. Os preços eram altos, mas o mercado crescia em ritmo acelerado. Houve protestos massivos, greves de fome, denúncias de organizações de direitos humanos e, ao mesmo tempo, artigos, pesquisas e notícias que impactaram a opinião pública. Universidades de prestígio afirmavam que a proteína animal era necessária para viver. Médicos confirmaram que a proteína vegetal não continha todos os aminoácidos essenciais. Especialistas garantiam que as emissões de gases haviam sido reduzidas, mas a desnutrição estava aumentando. Revistas publicavam artigos sobre o lado negro dos vegetais. Os centros de protestos começaram a se dispersar e a mídia continuou relatando casos de pessoas que disseram ter morrido do vírus animal. O calor continua a sufocá-lo. Ele caminha nu até a varanda. O ar está parado. Ele se deita na rede e tenta dormir. Um comercial toca repetidamente em sua mente. Uma mulher bonita,
mas vestida de forma conservadora, está colocando o jantar na mesa para os seus 3 filhos e marido. Ela olha para a câmera e diz: Eu sirvo comida especial para minha família. É a mesma carne de sempre, mas mais saborosa. A família inteira sorri e janta. O governo dele, resolveu ressignificar o produto. Eles deram à carne humana o nome de carne especial. Em vez de apenas carne, agora há lombo especial, costeletas especiais, rins especiais. Ele não chama isso de carne especial. Ele usa palavras técnicas para se referir ao que é humano, mas nunca será uma pessoa, ao que é sempre um produto. Ao número de cabeças a serem processadas, ao lote que espera no pátio de descarga, à linha de abate que deve funcionar de forma constante e ordenada, ao excremento que precisa ser vendido como esterco, ao setor de miudezas. Ninguém pode chamá-los de humanos, porque isso significaria dar-lhes uma identidade. Eles os chamam de produto, ou carne, ou comida, exceto por ele. Ele preferia não ter que chamá-los por nenhum nome. Capítulo 2. O caminho para o curtume sempre lhe parece longo. É uma estrada de terra que segue em linha reta, passando por quilômetros e quilômetros de campos vazios. Era uma vez vacas, ovelhas, cavalos. Agora não há nada, não que possa ser visto a olho nu. Seu telefone toca. Ele para e atende a chamada. É a sogra dele. E ele diz que não pode falar porque está na estrada. Ela fala em voz baixa, em um sussurro. Ela diz a ele que Cecília está melhor, mas que ela precisa de mais tempo. Ela ainda não está pronta para voltar. Ele não fala nada e ela desliga. O curtume o oprime. É o cheiro de água suja cheia de cabelo, terra, óleo, sangue, lixo, gordura e produtos químicos. E é o Sr. Urami. A paisagem desolada o força a lembrar, a questionar mais uma vez por que ele ainda está nessa linha de trabalho. Ele só esteve nos Sapers por 1 ano depois de terminar o ensino médio. Então ele decidiu estudar ciências veterinárias. Seu pai havia aprovado e ficado feliz com isso. Mas não muito tempo depois, o vírus animal tornou-se uma epidemia. Ele voltou para casa porque seu pai havia enlouquecido. Os médicos o diagnosticaram com demência senil, mas ele sabe que seu pai não conseguiu lidar com a transição. Muitas pessoas sofreram uma depressão aguda e desistiram da vida. Outras se dissociaram da realidade. Algumas simplesmente cometeram suicídio. Ele vê a placa. Hifutaneri, 3 quilômetros. Sr. Urami, proprietário japonês do curtume, despreza o mundo em geral e ama a pele em particular. Enquanto ele dirige pela estrada deserta, ele balança a cabeça lentamente porque não quer se lembrar, mas ele faz. Seu pai falando sobre os livros que o vigiavam à noite. Seu pai acusando os vizinhos de serem assassinos. Seu pai dançando com sua esposa morta. Seu pai perdido nos campos de cueca, cantando o hino nacional para uma árvore. Seu pai em uma casa de repouso. A fábrica de beneficiamento foi vendida para pagar a dívida e manter a casa. O olhar ausente do pai até hoje, quando ele o visita. Ele entra no curtume e sente algo bater em seu peito. É o cheiro dos produtos químicos que interrompem o processo de decomposição da pele. É um cheiro que o sufoca. Os funcionários trabalham em completo silêncio. À primeira vista parece quase transcendental. Um silêncio zen. Mas é o Sr. Urami que os observa de cima de seu escritório. Ele não apenas observa os funcionários e monitora seu trabalho, como também tem câmeras em todo o curtume. Ele vai até o escritório do Sr. Urami. Nunca há uma espera. Invariavelmente, 2 secretárias japonesas o cumprimentam e lhe servem chá vermelho em uma caneca transparente, sem se dar ao trabalho de perguntar se ele gostaria de algum. Ele acha que o Sr. Urami não olha para as pessoas, mas as mede. O dono do curtume está sempre sorrindo e sente que quando este homem o observa, o que ele está realmente fazendo é calcular quantos metros de pele ele pode remover de uma só vez se o abater, esfolar e retirar sua carne no local. O escritório é simples, elegante, mas na parede está pendurada uma reprodução barata de O Juízo Final, de Michelangelo. Ele já viu a impressão muitas vezes, mas só hoje ele percebe a pessoa segurando a pele esfolada. O Sr. Urami o observa, vê o olhar desconcertado em seu rosto e, adivinhando seus pensamentos, diz que o homem é São Bartolomeu, um mártir que foi esfolado até a morte, que é um detalhe colorido,
Não acha? Ele acena com a cabeça, mas não diz uma palavra, porque acha que é um detalhe desnecessário. O Sr. Urami fala, recita, como se estivesse revelando uma série de verdades indiscutíveis para um grande público. Seus lábios brilham com saliva. São os lábios de um peixe ou de um sapo. Há uma umidade nele, um zigue-zague em seus movimentos. Há algo de enguia no Sr. Urami. Tudo que ele pode fazer é olhar para o dono do curtume em silêncio, porque, essencialmente, é o mesmo discurso todas as vezes. Ele acha que o Sr. Urami precisa reafirmar a realidade através das palavras, como se as palavras criassem e mantivessem o mundo em que ele vive. Isso ele imagina em silêncio, enquanto as paredes do escritório começam a desaparecer lentamente. O chão se dissolve e as secretárias japonesas desaparecem no ar, evaporam. Tudo isso ele vê porque é o que ele quer, mas nunca vai acontecer porque o Sr. Urami fala sobre números, sobre os novos produtos químicos e corantes que ele está testando, que ele sente falta de trabalhar com pele de vaca. Embora, ele esclarece, a pele humana seja a mais suave da natureza porque tem o grão mais fino. Ele pega o telefone e diz algo em japonês. Uma das secretárias chega com uma pasta enorme. O Sr. Urami o abre e exibe amostras de diferentes tipos de peles. Ele os toca como se fossem objetos cerimoniais, explicando como evitar defeitos quando o lote é ferido em trânsito, o que acontece porque a pele humana é mais delicada. Esta é a primeira vez que o Sr. Urami lhe mostra a pasta. Ele olha para as amostras de peles que foram colocadas à sua frente, mas não as toca. Com o dedo, o Sr. Urami aponta para uma amostra muito branca com marcas. Ele diz que é uma das peles mais valiosas, embora uma grande porcentagem tenha sido descartada porque havia feridas profundas. Ele repete que só consegue esconder feridas superficiais. O Sr. Urami diz que esta pasta foi feita especialmente para ele, para que pudesse mostrá-la ao pessoal da usina de beneficiamento e do centro de criação, e ficaria claro com quais peles eles devem ter mais cuidado. O Sr. Urami se levanta, tira um impresso de uma gaveta, entrega a ele e diz que já enviou o novo desenho, embora ainda precise ser aperfeiçoado devido à importância do corte no momento da esfola, já que um corte mal feito significa metros de couro desperdiçados, e o corte precisa ser simétrico. O Sr. Urami pega o telefone novamente. Uma secretária entra com um bule transparente. Ele gesticula para a secretária e ela serve mais chá. O Sr. Urami continua a falar com ele com palavras medidas, harmoniosas. Ele pega a caneca, toma um gole, embora ele não queira nenhum. As palavras do Sr. Urami constroem um mundo pequeno e controlado, cheio de rachaduras. Um mundo que poderia quebrar com uma palavra imprópria. Ele fala sobre a importância essencial da máquina de esfolar, como, se não for calibrada corretamente, pode rasgar a pele, de como a pele fresca que lhe é enviada da planta de processamento requer mais refrigeração para que a remoção subsequente da carne não seja tão complicada, da necessidade que os lotes estejam bem hidratados para que a pele não fique ressecada e rachada, de ter que conversar com o pessoal do criadouro sobre isso porque não estão seguindo a dieta líquida, de como o atordoamento precisa ser feito com precisão, porque se o produto for abatido descuidadamente, vai aparecer na pele, que fica dura e mais difícil de trabalhar, porque, ressalta, tudo se reflete na pele. É o maior órgão do corpo. Com um sorriso inabalável, o Sr. Urami exagera na pronúncia desta frase em espanhol, e com ela termina seu discurso, seguindo com silêncio medido. Ele sabe que não precisa dizer nada para esse homem, apenas concordar. Mas há palavras que atingem seu cérebro, acumulam, causam danos. Ele gostaria de poder dizer atrocidades, inclemências, excessos, sadismos ao Sr. Urami. Ele gostaria que essas palavras pudessem rasgar o sorriso do homem, perfurar o silêncio regulado, comprimir o ar até sufocá-los. Mas ele permanece em silêncio e sorri. O Sr. Urami nunca o acompanha, mas dessa vez eles descem juntos. Antes de sair, o Sr. Urami para ao lado de um tanque de cal para monitorar um funcionário que manuseia peles que ainda estão cobertas de pelos. Eles devem ser de um centro de criação, ele pensa, porque as peles da planta de processamento são completamente sem pelos. O Sr. Urami faz um gesto.
O gerente aparece e começa a gritar com um trabalhador que está removendo a carne de uma pele fresca. Parece que ele está fazendo um péssimo trabalho. Para justificar a aparente ineficiência do funcionário, o gerente tenta explicar ao Sr. Urami que o rolo da máquina de descarnar está quebrado e que eles não estão acostumados à remoção manual da carne. O Sr. Urami o interrompe com outro gesto. O gerente faz uma reverência e sai. Então eles caminham para o tambor de bronzeamento. O Sr. Urami para e diz que quer peles negras. Do nada, sem explicação. Ele mente e diz que muito chegará em breve. O Sr. Urami acena com a cabeça e se despede. Sempre que ele sai do prédio, ele precisa de um cigarro. Inevitavelmente, um funcionário vem lhe contar coisas horríveis sobre o Sr. Urami. Diz que ele assassinou e esfolou pessoas antes da transição, que as paredes de sua casa estão cobertas de pele humana, que ele mantém as pessoas em seu porão e que lhe dá grande prazer esfolá-las vivas. Ele não entende por que os funcionários lhe dizem essas coisas. Tudo é possível, ele pensa, mas a única coisa que ele sabe com certeza é que o Sr. Urami dirige seus negócios como um reino de terror e que funciona. Ele sai do curtume e sente um alívio, mas então ele questiona mais uma vez por que se expõe a isso. A resposta é sempre a mesma. Ele sabe por que faz esse trabalho. Porque ele é o melhor e lhe pagam de acordo. Porque ele não sabe fazer outra coisa e porque a saúde de seu pai depende disso. Há momentos em que é preciso suportar o peso do mundo. Capítulo 3. A unidade de processamento faz negócios com vários centros de criação, mas inclui apenas aqueles que fornecem maior quantidade de cabeças no circuito da carne. Guerreiro Iraula costumava ser um deles, mas a qualidade do produto diminuiu. Eles começaram a enviar muitos com as cabeças violentas, e quanto mais violenta uma cabeça, mais difícil é atordoar. Ele visitou o incubatório de Todd Voldelig, quando teve que realizar a primeira operação, mas é a primeira vez que o inclui no tour da carne. Antes de entrar, ele liga para a casa de repouso do pai. Ele é atendido por Nélida, uma mulher que lida com coisas que realmente não lhe interessam com uma paixão exagerada. Sua voz é elétrica, mas por baixo ele sente um cansaço que a corrói, a consome. Ela diz a ele que o pai está bem, a quem ela chama de Dom Armando. Ele diz a ela que vai visitá-lo em breve, que já transferiu o dinheiro daquele mês. Nélida diz: "Querido, não se preocupe. Dom Armando está bem. Tem seus momentos, mas está estável." Ele pergunta se por momentos ela quer dizer episódios. Ela diz a ele para não se preocupar. Não é nada que eles não possam lidar. A chamada termina e ele fica sentado no carro por alguns minutos. Ele procura o número de sua irmã. Está prestes a ligar para ela, mas depois muda de ideia. Ele entra no centro de criação. O gringo, o proprietário, pede desculpas. Diz que está com um homem da Alemanha que quer comprar um grande lote. Diz que ele tem que mostrar a esse homem, explicar o negócio para ele, porque o alemão é novo no negócio e não entende nada. Ele simplesmente parou do nada. O gringo não pôde avisá-lo. "Não é um problema", ele diz. Ele vai se juntar a eles. O gringo é desajeitado. Ele se move como se o ar fosse muito espesso para ele. Incapaz de avaliar a magnitude de seu corpo, ele esbarra nas pessoas, nas coisas. Ele sua. Muito. Quando conheceu o gringo, achou um erro trabalhar com seu criador, mas é eficiente e um dos poucos capaz de resolver uma série de problemas com os lotes. A sua inteligência é o tipo que não precisa de refinamento. O gringo o apresenta ao homem da Alemanha, Egmont Schrey. Eles apertam as mãos. Egmont não olha nos olhos. Ele está vestindo jeans que parecem novos, uma camisa muito limpa, tênis branco. Ele parece deslocado com sua camisa passada, seu cabelo loiro grudado em seu crânio. Mas ele sabe disso. Egmont não diz uma palavra, porque sabe disso. E suas roupas, que só um estrangeiro que nunca pisou no campo usaria, servem para colocá-lo na distância exata que ele precisa para negociar o acordo. Ele vê o gringo pegar um tradutor automático, um dispositivo com o qual está familiarizado, embora nunca tenha tido motivos para usar um. Ele nunca esteve no exterior. É um modelo antigo. Ele pode dizer porque existem apenas 3 ou 4 idiomas. O gringo fala na máquina e ela traduz automaticamente tudo para o alemão. A máquina diz a Egmont que ele será levado ao redor do centro de criação, que eles começarão com o garanhão. Egmont assente e não mostra as mãos,
que estão atrás das costas. Eles andam por fileiras de gaiolas cobertas. O gringo diz a Egmont que um criadouro é um grande armazém vivo de carne, e ele levanta os braços como se estivesse lhe entregando a chave do negócio. Egmont parece não entender. O gringo abandona as definições grandiloquentes e passa ao básico, explicando como mantém as cabeças separadas, cada uma em sua gaiola, para evitar explosões violentas, para que não se machuquem ou comam umas às outras. O dispositivo se traduz na voz mecânica de uma mulher. Ele vê Egmont assentir e não pode deixar de pensar na ironia. A carne que come carne. O gringo abre a gaiola do garanhão. A palha no chão parece fresca e há 2 caixas de metal presas às barras. Uma contém água, o outro, que está vazio, é para ração. O gringo fala com o aparelho e explica que ele criou aquele garanhão de um atalho, que ele é da primeira geração pura. O alemão olha para ele com curiosidade. Ele pega seu dispositivo de tradução, um novo modelo. Ele pergunta qual seria a geração pura. O gringo explica que os FGPS são cabeças nascidas e criadas em cativeiro. Eles não foram geneticamente modificados ou receberam injeções para acelerar seu crescimento. Egmont parece entender e não comenta. O gringo continua de onde parou, com um tema que parece achar mais interessante, e explica que os garanhões são comprados por sua qualidade genética. Este é um garanhão provocador, diz ele, porque mesmo não sendo castrado e tentado inseminar as fêmeas e montá-las, ele não é usado para a reprodução. O gringo diz ao alemão que se chama o garanhão de provocação porque detecta as fêmeas que estão prontas para fertilização. Os outros garanhões são os destinados a encher latas de sêmen que serão coletadas para a inseminação artificial. O dispositivo traduz. Egmont quer entrar na jaula, mas se detém. O garanhão se move, olha para ele e dá um passo para trás. O gringo não percebe como o alemão está desconfortável e continua falando. Diz que os garanhões são comprados de acordo com a taxa de conversão alimentar e a qualidade de sua musculatura. Mas ele se orgulha de não ter comprado este. Ele o criou. Ele esclarece pela 2ª vez. Ele explica como a inseminação artificial é fundamental para evitar doenças e como possibilita a produção de lotes mais homogêneos para as geladeiras, entre muitos outros benefícios. O gringo pisca para o alemão e termina dizendo: só vale o investimento se você estiver lidando com mais de 100 cabeças, porque estamos falando de muito dinheiro para manutenção e pessoal especializado. O alemão fala no dispositivo e pergunta por que eles usam o garanhão, já que não são porcos nem cavalos, são humanos. E por que o garanhão monta nas fêmeas? Ele quer saber. Ele não deveria ter permissão, diz ele. É anti-higiênico. A voz de um homem traduz. Parece mais natural do que a voz da mulher. O gringo ri um pouco desconfortável. Ninguém os chama de humanos. Não aqui. Não onde é proibido. Não, é claro que eles não são porcos, embora geneticamente sejam bem parecidos. Mas eles não carregam o vírus. Então fica em silêncio. A voz da máquina racha. O gringo analisa. Ele bate um pouco e começa. Este macho é capaz de detectar quando uma fêmea está no cio silencioso e a deixa em ótimas condições para mim. Percebemos que quando o garanhão monta em uma fêmea, ela fica mais disposta a ser inseminada. Mas ele fez uma vasectomia, então não pode engravidá-la. Temos que ter controle genético. De qualquer forma, ele é examinado regularmente. Ele está limpo e vacinado. Ele vê a forma como o espaço se enche com as palavras do gringo. São palavras leves, não pesam nada. São palavras que ele sente misturadas com outras incompreensíveis. As palavras mecânicas ditas por uma voz artificial. Uma voz que não sabe que todas essas palavras podem escondê-lo, até sufocá-lo. O alemão olha silenciosamente para o garanhão e há algo como inveja ou admiração em seus olhos. Ele ri e diz: esse cara não deve levar uma vida tão ruim. A máquina traduz. O gringo olha para Egmont com surpresa e ri, para esconder a mistura de irritação e nojo que sente. Enquanto observa o gringo responder a Egmont, ele vê como as perguntas surgem e ficam entupidas no cérebro do homem. Como o Egmont é capaz de se comparar a uma cabeça? Como ele poderia querer ser um deles? Um animal? Após um longo e incômodo silêncio, o gringo responde. É de curta duração. Quando o garanhão não serve mais, ele é enviado para a usina de processamento como os outros. O gringo continua falando,
como se não houvesse outra opção. O dono de Todd Voldelig está nervoso. Gotas de suor escorrem por sua testa e são sustentadas, apenas um pouco, nas cavidades do seu rosto. Egmont pergunta se as cabeças falam. Ele está surpreso por estar tão quieto. O gringo diz que estão isolados em incubadoras desde pequenos e, mais tarde, em jaulas. Ele diz que suas cordas vocais são removidas para que sejam mais fáceis de controlar. Ninguém quer que eles falem porque a carne não fala, diz ele. Eles se comunicam mais com uma linguagem simplificada. Sabemos se estão com frio, calor, o básico. O garanhão coça um testículo. Em sua testa, um T e um V, entrelaçados. Foram marcados com ferro quente. Ele está nu, como todas as cabeças em todos os centros de criação. Seu olhar é opaco, como se por trás da impossibilidade de proferir palavras beira a loucura. Ano que vem vou mostrá-lo na sociedade rural, diz o gringo com voz triunfante. E ele ri e soa como um rato arranhando uma parede. Egmont olha para ele sem entender, e o gringo explica que a sociedade rural premia as melhores cabeças das raças mais puras. Eles passam pelas gaiolas. O gringo se afasta de Egmont e se aproxima dele, no momento em que pensa que deve haver mais de 200 cabeças no celeiro. E não é o único celeiro. O homem põe a mão em seu ombro. A mão é pesada. Ele sente o calor, o suor saindo dessa mão que está começando a molhar sua camisa. Em voz baixa, o gringo diz: Ei, escute, vou enviar um novo lote na próxima semana. Carne prêmio, qualidade de exportação. Vou jogar alguns FGPS. Ele sente a respiração ofegante do gringo perto de seu ouvido. No mês passado, você nos enviou um lote com 2 cabeças doentes. A Food Standards Agency não autorizou a embalagem. Tivemos que jogá-las para os catadores. Craig me disse para lhe dizer que se acontecer novamente, ele levará seus negócios para outro lugar. O gringo acena com a cabeça. Vou terminar com o Egmont e vamos discutir isso, diz ele, e o leva a seu escritório. Não há secretárias japonesas nem chá vermelho. Quase não há espaço na sala e as paredes são feitas de papelão. É nisso que ele está pensando quando o gringo lhe entrega um folheto e diz: Aqui, leia isso. Antes de explicar a Egmont que está exportando sangue de um lote especial de fêmeas grávidas, ele esclarece que o sangue tem propriedades especiais. As grandes letras vermelhas do folheto dizem que o procedimento reduz o número de horas improdutivas da mercadoria. Ele pensa: mercadoria. Outra palavra que obscurece o mundo. O gringo ainda está falando. Ele esclarece que os usos do sangue de mulheres grávidas são infinitos. Ele diz que no passado o negócio do sangue não era explorado porque era ilegal, e que ele recebe uma fortuna porque quando o sangue é retirado de uma mulher, inevitavelmente ela acaba abortando, depois de ficar anêmica. A máquina traduz. As palavras caem sobre a mesa com um peso desconcertante. O gringo diz a Egmont que vale a pena investir nesse negócio. Egmont não diz nada. Nenhum deles faz. O gringo enxuga a testa com a manga da camisa. Eles saem do escritório. Eles passam pelo setor leiteiro. As máquinas estão aspirando os úberes das fêmeas. É assim que o gringo chama. E no dispositivo ele diz: o leite desses úberes é de alta qualidade. O gringo oferece a ambos um copo, que só Egmont aceita, e diz: ordenhado recentemente. Ele explica que essas fêmeas são ariscas e têm uma vida produtiva curta. Elas ficam estressadas com facilidade e quando não estão mais em uso, sua carne tem que ser enviada para a geladeira de processamento que abastece a indústria de fast food. Assim ele pode maximizar o lucro. O alemão acena e diz: sehr schmackhaft, e a máquina traduz: muito saboroso. No caminho para a saída, eles passam pelo celeiro onde são mantidas fêmeas fecundadas. Algumas estão em gaiolas, outras deitam-se em mesas. Elas não têm braços ou pernas. Ele desvia o olhar. Ele sabe que em muitos centros de reprodução é prática comum mutilar as fêmeas grávidas que matam seus fetos batendo seus estômagos contra as barras de sua gaiola, ou não comendo, fazendo o que for preciso para evitar que seus bebês nasçam e morram em uma geladeira de processamento. Se eles soubessem, ele pensa. O gringo acelera o passo e diz coisas a Egmont, que não vê as fêmeas grávidas nas mesas. O celeiro adjacente abriga as crianças em suas incubadoras. O alemão para olhar as máquinas. Ele tira fotos. Ei! Diz o gringo, aproximando-se dele, seu suor pegajoso exalando um odor enjoativo.
O que você me contou sobre a FSA é preocupante. Amanhã telefonarei aos especialistas para que venham examinar as cabeças. Se você conseguir um que precise ser descartado, me avise e eu descontarei. Os especialistas estudaram medicina, ele pensa. Mas quando o trabalho deles é examinar os lotes no centro de criação, ninguém os chama de médicos. Outra coisa, gringo. Você vai ter que parar de economizar nos caminhões de transporte. No outro dia, 2 chegaram meio mortos. O gringo acena com a cabeça. Ninguém espera que eles viajem na primeira classe, mas não os empilhe como sacos de farinha porque eles desmaiam. Ou batem a cabeça e, se morrerem, quem paga? E também eles se machucam e os curtumes pagam menos pelo couro. O chefe também não está feliz com isso. Ele dá ao gringo a pasta de amostras do Sr. Urami. Você terá que ser especialmente cuidadoso com as peles mais claras. Vou deixar essa pasta com você por algumas semanas, para que você possa dar uma boa olhada no valor de cada amostra e tratar as peles mais caras com cuidado extra. O gringo fica vermelho. Anotado, não vai acontecer novamente. Um caminhão quebrou e eu os empilhei um pouco mais do que o normal para receber o pedido. Eles andam por outro celeiro. O gringo abre uma das jaulas. Ele tira uma mulher com uma corda em volta do pescoço. Ele abre a boca dela. Ela parece gelada. Está tremendo. Olhe para este conjunto de dentes. Perfeitamente saudável, diz o gringo. Ele levanta os braços e abre as pernas. Egmont se aproxima para dar uma olhada. O gringo fala na máquina. É importante investir em vacinas e medicamentos para mantê-los saudáveis. Muitos antibióticos. Todas as minhas cabeças têm seus papéis em dia e em ordem. O alemão olha para ela de perto. Ele anda ao redor, se agacha, olha para os pés dela, abre os dedos dos pés. Ele fala no dispositivo, que traduz. Ela é da geração purificada? O gringo reprime um sorriso. Não, ela não é da geração pura. Ela foi geneticamente modificada para crescer muito mais rápido, e complementamos isso com alimentos especiais e injeções. Mas isso muda o sabor dela? A carne dela é bem saborosa. Claro, o FGP é carne de alta qualidade, mas a qualidade dessa carne é excelente. O gringo pega um dispositivo que parece um tubo. Ele está familiarizado com isso. Ele o usa na geladeira de processamento. O gringo coloca uma extremidade do tubo no braço da fêmea. Ele aperta um botão e ela abre a boca de dor. Deixa uma ferida não maior que 1 milímetro em seu braço, mas sangra. O gringo gesticula para um funcionário que se aproxima para fazer um curativo no ferimento. Dentro do tubo, há um pedaço de carne do braço da fêmea. É esticado e muito pequeno, não maior que meio dedo. O gringo entrega ao alemão e diz-lhe para experimentar. O alemão hesita, mas depois de alguns segundos, ele tenta e sorri. Muito gostoso, não é? O que você tem aí é um pedaço sólido de proteína, diz o gringo na máquina que traduz. O alemão assente. Isso é carne de primeira, diz o gringo, em voz baixa, aproximando-se dele. Se você me mandar um com carne dura, eu posso esconder de você com o patrão, que sabe que os atordoantes podem estragar o golpe, mas a bromatologia não brinca com isso. Claro que sim. Com os porcos e as vacas aceitaram o suborno, mas hoje, esqueça. Todo mundo ficou paranoico com o vírus, entendeu? Eles farão uma reclamação contra você e fecharão sua fábrica. O gringo acena com a cabeça. Ele pega a corda e coloca a fêmea na gaiola. Ela perde o equilíbrio e cai no feno. O cheiro de churrasco está no ar. Eles vão para a área de descanso, onde os lavradores estão assando uma costela de carne em uma cruz. O gringo explica a Egmont que eles estão preparando desde as 8 da manhã. Então derrete na boca. E que os caras estão prestes a comer um cabrito. É a carne mais tenra. Só tem pouca, porque um cabrito não pesa tanto quanto um bezerro. Estamos comemorando porque um deles virou pai. Explica. Quer um sanduíche? Egmont acena com a cabeça, mas ele diz que não. E os outros dois olham para ele com surpresa. Ninguém recusa esta carne. Comê-la pode custar o salário de um mês. O gringo não diz nada porque sabe que suas vendas dependem da quantidade de cabeças que a usina do processamento Krieg compra. Um dos lavradores corta um pedaço de carne de cabrito e faz 2 sanduíches. Ele adiciona um molho picante que é da cor laranja avermelhada. Eles caminham até um pequeno celeiro. O gringo abre outra jaula e gesticula para eles se aproximarem. Ele diz na máquina. Comecei a criar cabeças obesas. Eu os alimento em excesso para que mais tarde eu possa vendê-los para uma fábrica de processamento especializada em gordura. Eles fazem de tudo, até bolachas gourmet.
O alemão se distancia um pouco para comer seu sanduíche. Ele faz isso curvado, não querendo manchar suas roupas. O molho cai muito perto de seus tênis. O gringo se aproxima para lhe dar um lenço, mas Egmont gesticula para mostrar que está bem, que o sanduíche está bom, e ele fica ali comendo. Gringo, eu preciso de pele negra. Na verdade, estou apenas negociando para trazer muita coisa da África, Tejo. Você não é o primeiro a fazer um pedido. Vou confirmar o número de cabeças mais tarde. Aparentemente, algum designer famoso está fazendo roupas com couro preto agora e a demanda vai disparar neste inverno. Está na hora dele ir embora. Ele não aguenta mais a voz do gringo. Ele não suporta a forma como as palavras do homem se acumulam no ar. Eles passam por um celeiro branco que é novo, que ele não viu ao entrar. O gringo aponta para ele e fala na máquina, dizendo que está investindo em outro negócio e vai criar cabeças para transplante de órgãos. Egmont se aproxima e parece interessado. O gringo dá uma mordida em seu sanduíche e, com a boca cheia de carne, diz: Eles finalmente aprovaram a lei. Exigirá mais licenças e inspeções, mas é mais lucrativo. Mais um bom negócio para investir. Ele não quer mais ouvir as palavras do gringo e se despede. O alemão está prestes a apertar sua mão, mas se detém quando vê que há óleo de sanduíche nela. Ele faz um gesto de desculpas e diz baixinho: Entschuldigung, e depois sorri. A máquina não traduz. Do canto da boca, o molho de laranja cai lentamente e começa a pingar em seu tênis branco. Capítulo 4. Ele acorda cedo porque tem que passar no açougue. Sua esposa ainda está na casa de sua mãe. Ele entra em um cômodo que está vazio, exceto por uma cama no centro. Ele toca a madeira branca do catre. Na cabeceira, há um desenho de um urso e um pato se abraçando. Eles estão cercados por esquilos e borboletas e árvores e um sol sorridente. Não há nuvens ou humanos. Tinha sido o berço dele e depois o do filho. Produtos com animais doces e inocentes não são mais vendidos. Eles foram substituídos por barquinhos, flores delicadas, fadas, gnomos. Ele sabe que precisa se livrar dele, destruí-lo e queimá-lo antes que sua esposa volte, mas ele não pode. Ele está tomando mate quando ouve a buzina de um caminhão na entrada de sua casa. Ele olha pela janela e vê as letras vermelhas, Todd Voldelig. Sua casa é bastante isolada. Os vizinhos mais próximos estão a 2 quilômetros de distância. Para chegar lá, é preciso abrir o portão, que ele achava que estava trancado, e seguir pela estrada sulcada de eucaliptos dos dois lados. Ele está surpreso por não ter ouvido o motor do caminhão ou visto a nuvem de poeira. Ele costumava ter cães que perseguiam carros e latiam para eles. A ausência deles deixou um silêncio opressivo, completo. Alguém está batendo palmas e chamando seu nome. Olá, Sr. Tejo? Sim, sou eu. Recebeu um presente do gringo. Você pode assinar aqui? Ele assina sem pensar. O homem lhe entrega um envelope e depois caminha até o caminhão. Ele abre a porta dos fundos, entra e tira uma fêmea. O que é aquilo? É um FGP, feminino. Leve-a de volta, ok? Agora. O homem fica parado sem saber o que fazer e olha para ele confuso. Ninguém recusaria um presente como este. A venda da fêmea equivaleria a uma pequena fortuna. O homem puxa a corda em volta do pescoço porque ele não sabe o que fazer. A fêmea se move submissamente. Não posso, se eu a levar de volta, o gringo vai se livrar de mim. O homem aperta a corda e estende a outra ponta. Mas ele não a alcança. E o homem joga a corda no chão, dá alguns passos rápidos, entra no caminhão e vai embora. Capítulo 5. Gringo, o que você me mandou? Um presente? Eu mato cabeças, não as crio, ok? Apenas fique com ela por alguns dias e depois faremos um churrasco. Não tenho tempo nem meios para mantê-la por alguns dias, eu não a quero. Vou enviar os homens amanhã para matá-la para você. Se eu quiser matá-la, farei isso eu mesmo. Então está resolvido. Envie ele todos os papéis caso queira vendê-la. Ela é saudável. Todas as vacinas estão em dia. Você também pode cruzar com ela. Ela está na idade certa para se reproduzir. Mas o mais importante é que ela é uma FGP. Ele não responde. O gringo diz a ele que essa fêmea é um luxo. Repete que ela tem genes puros, como se ele não soubesse. E diz que ela é de uma remessa que recebe ração à base de amêndoas há mais de um ano. É para um cliente exigente que pede carne sob medida, explica. E diz que cria algumas cabeças extras caso morram. O gringo se despede,
Mas primeiro esclarece que o presente é um reconhecimento do quanto ele valoriza fazer negócios com a Krieg Processing Plant. Certo, obrigado, diz ele, e desliga com raiva. Em sua mente, ele amaldiçoa o gringo e seu dom. Ele se senta e olha a hora. Está ficando tarde. Ele sai para desamarrar a fêmea da árvore onde a deixou. Ela não tirou a corda do pescoço. Claro, ele pensa, ela não sabe que pode. Ele se move em direção a ela e ela começa a tremer. Ela olha para o chão, urina. Ele a leva para o celeiro e a amarra na porta de um caminhão quebrado e enferrujado. Ele entra na casa e pensa no que pode deixar para ela comer. O gringo não enviou nenhum feed balanceado. Tudo que ele enviou foi um problema. Ele abre a geladeira, um limão, 3 cervejas, 2 tomates, metade de um pepino e um pote de sobras de alguma refeição que ele cheira e decide que ainda está bom. É arroz branco. Ele leva uma tigela de água e outra cheia de arroz frio para o celeiro. Então ele tranca a porta e sai. Capítulo 6. A parte mais difícil da corrida da carne são os açougues. Porque ele tem que entrar na cidade, porque tem que ver Spinel, porque o calor do concreto dificulta a respiração, porque ele tem que respeitar o toque de recolher, porque os prédios e as praças e as ruas lembram-lhe que havia mais gente, muito mais. Antes da transição, os açougues eram ocupados por funcionários mal pagos. Eles eram muitas vezes forçados pelos proprietários a adulterar a carne para que pudesse ser vendida depois que começasse a apodrecer. Quando trabalhava na fábrica de processamento de seu pai, um funcionário lhe disse: "O que vendemos está morto, está apodrecendo e aparentemente as pessoas não querem aceitar isso." Entre goles de chimarrão, o homem lhe contou os segredos para adulterar a carne para que fique fresca e sem cheiro. Tempero, muita pimenta. As pessoas sempre confessavam coisas para ele. Ele acha que é porque é um bom ouvinte e não está interessado em falar sobre si mesmo. O funcionário explicou que seu chefe compensaria as perdas comprando carne que havia sido confiscada pela FSA, carcaças cheias de vermes, e que ele teria que trabalhar a carne e depois colocá-la à venda. Ele explicou que trabalhar a carne significava deixá-la na geladeira por muito tempo para que o frio tirasse o cheiro. Ele disse que seu chefe o obrigou a vender carne doente coberta de manchas amarelas, que ele teve que remover. O funcionário queria sair, para conseguir um emprego na Cypress Processing Plant, já que tinha uma reputação tão boa. Ele só queria fazer um trabalho honesto para poder sustentar sua família. Ele não aguentava o cheiro de alvejante. O cheiro de frango podre o fazia vomitar. Ele nunca se sentiu tão doente e miserável. E não conseguia olhar os clientes nos olhos. As mulheres que tentavam sobreviver e pediam o que fosse mais barato para fazer empanadas à milanesa para seus filhos. Se seu chefe não estava lá, ele lhes dava o que havia de mais fresco. Caso contrário, ele tinha que vender a carne podre e depois não conseguia dormir por causa da culpa. Este trabalho estava consumindo pouco a pouco. O empregado contou tudo isso a ele e ele conversou com o pai, que decidiu parar de vender carne para o açougue e contratar o homem para vir trabalhar para ele. Seu pai é uma pessoa íntegra, por isso enlouqueceu. Ele entra no carro e suspira, mas logo se lembra que vai ver Spinel e sorri, embora vê-la seja sempre complicado. Enquanto ele está dirigindo, uma imagem explode em sua mente. É a fêmea em seu celeiro. O que ela está fazendo? Ela tem comida suficiente? Ela está com frio? Ele tem esses pensamentos e silenciosamente amaldiçoa o gringo. Ele chega ao Spinel Butchers e sai do carro. As calçadas da cidade estão mais limpas agora que não há cães, e mais vazias. Na cidade tudo é extremo, furioso. Após a transição, os açougues fecharam e só mais tarde, legitimado o canibalismo, alguns deles reabriram. As novas lojas são exclusivas e geridas pelos seus proprietários, que exigem produtos de altíssima qualidade. Poucos são capazes de abrir um segundo local, e aqueles que têm um parente ou alguém em quem possam confiar absolutamente o administram. A carne especial vendida nos açougues não é acessível, por isso existe o mercado negro, para vender um produto mais barato que não precisa ser inspecionado ou vacinado. É uma carne fácil, com nome e sobrenome. É assim que se chama a carne legal. Carne obtida e produzida após o toque de recolher, mas também nunca será geneticamente modificada e monitorada para torná-la mais macia, saborosa e viciante. Spinel foi uma das primeiras a reabrir seu açougue. Ele sabe que ela é indiferente ao mundo. A única coisa que ela pode fazer é cortar carne, e ela faz isso com a frieza de um cirurgião. A energia viscosa,
O ar frio em que os cheiros estão suspensos, os azulejos brancos destinados a afirmar a higiene, o avental manchado de sangue, é tudo igual para ela. Para Spaniel, tocar, cortar, moer, processar, desossa, cortar o que antes respirava é uma tarefa automática, mas feita com precisão. A dela é uma paixão contida, calculada. Com a carne especial era preciso se adaptar a novos cortes, novas medidas e pesos, novos sabores. Spaniel foi a primeira e a mais rápida a fazê-lo, porque manuseava a carne com desapego arrepiante. Inicialmente, ela tinha apenas alguns... Oi, tô de volta. E aí, gostou do capítulo? Se quiser ouvir o livro completo, entra no nosso grupo Prêmio no Telegram. Te espero lá. Beijo, até mais!